Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da organizadora para vir aqui apresentar alguns resultados dos nossos trabalhos e apontar alguns detalhes sobre o manejo e controle desta importante planta daninha, que é o amaranthus, famoso caruru, que nos últimos anos tem ganhado então destaque, como esse da divulgação deste evento, em virtude do seu aumento de infestação nas lavouras e o impacto que ele vem ocasionando na redução da produtividade das culturas, em função então principalmente dos casos de resistência que estão ocorrendo. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Zandoná, eu sou professor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, e faço parte então do grupo de pesquisa do CERB, trabalhando junto com o professor Dirceu Agostineto, Luiz Ávila e Edinaldo Camargo. Eu preparei então uma breve sequência da minha apresentação, onde eu vou falar algumas características sobre o gênero Amaranthus, depois vou caracterizar os problemas que nós estamos enfrentando ao longo dos últimos anos e então posicionar algumas estratégias de manejo e de recomendações de controle. E por fim, as considerações finais. Então, o gênero Amaranthus ele é composto por espécies com alta habilidade competitiva e alta adaptabilidade, sendo um dos principais gêneros de plantas daninhas do mundo. No mundo, então, ocorrem cerca de 60 espécies, das quais 20 têm importância econômica como planta daninha, em áreas agrícolas, neste caso, sendo que 10 têm relatos de ocorrência aqui no Brasil. Como características gerais, então, as espécies do gênero possuem metabolismo fotossintético do tipo C4, são plantas de porte herbáceo ou subarbustivo, de ciclo anual, que se reproduzem exclusivamente por sementes. E o seu porte, então, varia de 0,5 a 2 metros de altura. Elas possuem folhas alternadas e simples, levemente lanceoladas, que em algumas espécies podem ter manchas em seu centro e em outras apresentam ápices com significativas reentrâncias. E a inflorescência dessas espécies, então, são do tipo espiga e as sementes são pequenas, esféricas e de coloração preta, sem estruturas adaptadas para a dispersão. Então, o que as torna exclusivamente dependentes de agentes de dispersão, como animais ou o próprio ser humano, para fazer essa dispersão espacial das sementes. Ainda, uma das características marcantes dessas espécies é a elevada hibridização que ocorre. Tá? Isso dificulta muito a identificação por características morfológicas dessas espécies. Em alguns casos, então, demanda uma análise molecular para identificação e diferenciação, mas em termos de manejo, essa elevada hibridização dificulta muito, porque ela favorece a transferência de características de sobrevivência, como algumas características de resistência a herbicidas. E as espécies, então, que ocorrem no Brasil e que causam prejuízo, nós temos o Amaranthus deflexus, o Amaranthus híbridos, o Amaranthus retroflexus, o Amaranthus lívidos, o Amaranthus espinosos e, em uma área mais restrita, então, o Amaranthus palmer. Destas espécies, 4 têm relatos de resistência a herbicidas. Entretanto, até o ano de 2018, o caruru era considerada apenas a 13ª planta daninha problemática no Brasil, sendo relatada em menos de 25% dos participantes de cada região como uma espécie problema. Porém, a partir desse ano, os problemas começaram a aumentar, principalmente em função das falhas de controle ao herbicida glifosato, e se os mesmos autores repetirem esse levantamento,
esta é uma planta daninha do momento, que merece mais evidência e estaria mais em destaque. Então, nesse cenário atual que nós estamos vivendo, nós temos então 4 espécies de amarantos com relatos de resistência a herbicidas, sendo elas o Amaranthus retroflexus, o Amaranthus viridis, o Amaranthus palmeri e o Amaranthus híbridos, onde todos esses casos eles foram relatados a partir de 2011. Então, os primeiros casos de resistência foram as resistência múltipla aos herbicidas inibidores da ALS e fotossistema 2 em biótipos de Amaranthus retroflexus e Amaranthus viridis. Um ano depois, então, foi relatado a resistência simples de Amaranthus retroflexus aos herbicidas inibidores da ALS e em 2014 a resistência ao fumezafem inibidor de protóxi. Depois vieram os casos de Amaranthus palmeri em 2015 e em 2016, e literalmente vieram porque estes vieram importados de outros países. E mais recentemente, então no ano de 2018, foi relatado no Rio Grande do Sul o primeiro caso de amaranthus híbridos com resistência múltipla aos inibidores da EPSPS e ALS. E a partir disso, então, novos estudos já identificaram também problemas com amaranthus retroflexos aos mesmos mecanismos de ação. Tudo isso, então, gerou um aumento da distribuição ou da dispersão desses biótipos nas lavouras. E nos últimos anos, então, esta foto ilustra muito bem uma lavoura infestada com amaranthus e a situação atual desta última safra. Porém, com base no levantamento que fizemos em 92 municípios no Rio Grande do Sul, no ano de 2020, em parceria com o Comitê de Resistência a Herbicidas do Brasil, dos 227 biótipos de amaranthus coletados, nós identificamos que 11% não foram controlados pelo herbicida glifosato e 5% sobreviveram mais de 50% das plantas. Para o herbicida clorimuron, inibidor da ALS, 6% dos biótipos não foram controlados e 8% sobreviveram mais de 50% das plantas. Depois desse screening inicial, então nós confirmamos os casos de resistência com experimentos de curva dose resposta. E esse ano nós estamos repetindo esse mapeamento e aumentou o número de biótipos que foram coletados. E a tendência então é caracterizar melhor essa distribuição espacial dos casos de resistência aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas em resumo, aproximadamente 15% das áreas cultivadas com soja têm problemas de casos de resistência. O restante está relacionado a problemas na tecnologia de aplicação, estágio de aplicação, dose e condições ambientais. Então, essa espécie é uma importante planta daninha de cultivos de sequeiro, amplamente distribuída aqui no estado e que causa muitas perdas de produtividade, que no milho podem chegar a 91% e na soja 79%, dependendo da infestação e da época com que essa competição ocorre com a cultura. E com base então em nossos estudos, as perdas de produtividade por plantas escapes ao controle pré e pós-emergentes, elas variam de 4,5% a 8,32%. Então, cada planta daninha escape ao controle químico, tanto em pré quanto em pós-emergência, realizado na cultura da soja, ocasiona um dano de 4,5% a 8,3%. São plantas, então, extremamente competitivas que ocasionam sérios danos econômicos. E esses danos econômicos, eles são atingidos com menos de uma planta por metro quadrado.
Tá? Esse estudo foi realizado durante 2 anos e considerando 3 cenários. Primeiro cenário, então, caruru suscetível ao herbicida inibidor da EPSPS e LS. O segundo cenário, então, com caruru resistente apenas ao herbicida inibidor da EPSPS. E o cenário 3, então, com caruru com resistência múltipla aos herbicidas inibidores da EPSPS e ALS. Então, para o cenário 1, sem problemas de resistência, o nível de dano econômico médio foi atingido com 0,13 plantas por metro quadrado. O que isso significa? Que uma planta ela vai estar presente a cada 8 metros quadrados. Se tiver uma população nessa condição, nós precisamos fazer o controle. Para o cenário 2, com caruru resistente ao herbicida inibidor da EPSPS, o nível de dano econômico médio ele foi atingido com 0,22 plantas por metro quadrado. Ou seja, se tiver uma planta a cada 4,5 metros quadrados, nós precisamos realizar o controle. E para o cenário 3, então com resistência múltipla aos herbicidas glifosato e aos inibidores da LS, o controle ele deve ser realizado quando nós tivermos uma planta a cada 2 metros quadrados. Então, além de nós termos que antecipar o controle, nós temos um aumento no custo de controle com a presença de biótipos resistentes. Isso, então, proporciona um aumento de aproximadamente 22,31 dólares. Bem, aí surgem várias perguntas de se eu tiver essa planta daninha na minha lavoura, como que eu faço para controlar? E aí, com base nisso, eu posicionei alguns estudos e algumas estratégias de manejo para o controle de amarantos. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui é quando e como fazer o controle desta planta daninha. A segunda é com qual herbicida. E a terceira é qual estágio de desenvolvimento de planta. E várias outras que acabam branqueando o cabelo ou tirando o sono de muitos pesquisadores, agrônomos e produtores. Mas o manejo, então, ele vai envolver uma série de estratégias que serão destacadas e envolvem o controle cultural, controle químico e também medidas preventivas e mecânicas, certo? Então vamos lá. Para responder a primeira pergunta, então, quando fazer o controle dessa planta daninha, nós precisamos entender algumas características biológicas. E essa planta daninha, ela é uma planta de pré e pós-emergência das culturas de verão, como soja, milho e algodão. E ela germina, então ela começa a germinar a partir da segunda quinzena de outubro e vai até meados de março. Então, com rápido crescimento inicial e desenvolvimento, além de ter altas infestações durante seus fluxos de emergência. E o que nós temos observado também é que quanto mais tarde eu faço a minha semeadura, maior é o fluxo de emergência de plantas daninhas. Ou seja, as condições de temperaturas estão mais próximas da ideal e onde a superação da dormência das sementes de amarantos ela é superada mais rapidamente. Então isso dificulta muito o controle químico, principalmente na presença de biótipos resistentes. E ainda, conforme eu atraso a minha época de semeadura, nós temos um resultado como uma antecipação no controle, demanda essa antecipação no controle, ou nos obriga a utilizar um herbicida pré-emergente para o controle. E com base nisso, então, quando que nós vamos fazer o controle de plantas daninhas, nós precisamos fazer em dessecação,
fazer a aplicação sequencial associado a herbicidas pré-emergentes e na pós-emergência, em muitos casos, nós vamos precisar fazer 2 ou 3 aplicações. E aí, com manejo outonal, nós podemos posicionar ou utilizar outras estratégias de controle para diminuir então a produção de sementes de plantas daninhas. Mas resumindo, é esse posicionamento. Agora nós vamos entender um pouco melhor com qual herbicida que nós vamos fazer esse controle. Então aí nós fizemos outros estudos com 2 biótipos de amarantos resistentes ao glifosato e a inibidores da LS, pensando em dessecação e em manejos em pós para a cultura da soja e para a cultura do milho. Então, dentre os herbicidas testados, o herbicida 2,4-D, dicamba, sulfenacil e atrazina controlam bem ambos os biótipos. Porém, um comportamento diferenciado ele é observado para o herbicida fomezafem e glufosinato de amônio, que apresentam menores controles para o amarantos retroflexos. Mas mesmo assim, todos os herbicidas são eficientes para o controle. Aqui são algumas fotos do controle da testemunha e dos tratamentos herbicidas. Então, eles foram muito efetivos para ambos os biótipos. Qual o estágio de aplicação que nós vamos fazer esse controle? Então, nós fizemos outro estudo, agora posicionando em diferentes estágios alguns herbicidas para o controle de amarantos. E nesse, nós observamos que o estágio de plantas até 2 centímetros, todos os herbicidas eles controlam eficientemente os biótipos resistentes. Quando este estágio ele vai para o estágio 2 ou estágio 3 com plantas de 9,5 a 17 centímetros respectivamente, apenas os herbicidas hormonais 2,4-D e dicamba e atrazina foram eficazes no controle. Os outros herbicidas, então, eles não apresentam um controle satisfatório. Todos eles, então, apresentam redução no controle conforme aumenta o estágio de desenvolvimento das plantas. Então, aqui são as fotos da testemunha e do controle com herbicidas em diferentes estágios de desenvolvimento de amarantos. Então, conforme aumenta o estágio, a estatura das plantas, a maioria dos herbicidas perde eficiência de controle. Então, em função das restrições quanto à eficácia dos pós-emergentes, do longo fluxo de emergência do caruru, nós precisamos usar herbicidas pré-emergentes. E nós precisamos usar sim. Tá? O problema é que nós temos algumas limitações. E qual seria essa principal limitação? Efeito fitotóxico para a cultura e ainda a limitação da eficácia em condições de baixa umidade no solo. Então, se eu não tenho umidade no solo, esses herbicidas não funcionam direito. Então, são herbicidas extremamente técnicos para o uso. Outra pergunta: quando eu aplico um herbicida pré-emergente? Preferencialmente logo após a semeadura. Caso isso não seja possível, esse pode ser realizado antes, mas preferencialmente após a semeadura para formar uma película sobre o solo, uma camada protetora. O importante então é utilizar esses herbicidas, pois eles são fundamentais para reduzir os fluxos de emergência de plantas daninhas e melhorar a situação de controle para os pós-emergentes. Porém, eles não garantem lavoura limpa. Quanto ao seu comportamento em condições de cobertura de solo, nós realizamos um estudo e observamos que para o controle não há efeito da cobertura de solo sobre a eficácia dos herbicidas. Mas o herbicida sulfentrazone mais diuron
imazetapir mais flumioxazina, S-metalaclor, metolaclor, sulfentrazone, metribuzin e fomezafem isolados, eles foram melhores no controle de amarantos e em condições e proporcionaram melhores condições para o pós-emergentes também. Mas quando nós olhamos para a pré-colheita, os melhores herbicidas eles foram o sulfentrazone ou a sua associação com diuron. Na testemunha, então, o controle ele não foi eficiente, ou seja, a aplicação aos 21 dias após a emergência, então já pegou plantas em estágios maiores de desenvolvimento e o controle não foi eficaz. Então, em outro estudo também que nós realizamos, fazendo algumas misturas de herbicidas para o controle, nós observamos que metribuzin, S-metalaclor e sulfentrazone isolados ou associados, tá, com aplicação sequencial em pós-emergência de fumezafem mais glifosato, eles foram eficazes para o controle, enquanto que a aplicação apenas dos pós-emergentes não resulta em controle satisfatório. Tá? Dessa forma, então, nós precisamos sim usar herbicidas pré-emergentes para o controle de amarantos, porque eles reduzem muito a infestação de plantas daninhas e diminuem muito os danos de produtividade. Então, para a variável fitotoxicidade desses estudos, então nós observamos que as condições de cobertura de solo provocam maiores fitotoxicidades para alguns herbicidas. Isso ocorre principalmente em função das melhores condições de umidade do solo, onde o herbicida fica mais disponível para absorção. Entretanto, essa fito ela é recuperada com o desenvolvimento da cultura e não ocasiona danos nas produtividades. Esses então são os resultados, onde as melhores produtividades elas foram obtidas nos tratamentos com os melhores controles de amarantos, que foram utilizados herbicidas pré-emergentes mais herbicidas pós. O detalhe, nós precisamos salientar que toda aplicação, ou a maioria das aplicações dos pré-emergentes, vai ocasionar danos fitotóxicos à cultura. Mas esse dano ele é recuperado ao longo do ciclo e não ocasiona perdas de produtividade. E aqui são alguns danos clássicos de alguns herbicidas, como o herbicida metribuzin, o herbicida S-metalaclor e o herbicida fomezafem, que é aplicado em pós na soja, então também ocasiona fitotoxicidade à cultura, mas 14 dias depois essa já está praticamente recuperada. Com base nisso, então, nessas perguntas, o nosso manejo químico ele envolve o controle em todas essas fases e com esses mecanismos de ação. Mas em casos de problema de resistência, na dessecação sobram protox e auxinas, que precisam ser aplicados com certa antecedência em função do período de carência. Na dessecação pré-colheita, pré-semeadura, nós temos os herbicidas inibidores do fotossistema 1 e sulfonado de amônio e inibidores de GS. Em pré-emergência, nós devemos utilizar herbicidas que possuem mais de um mecanismo de ação, ou seja, já formulados comercialmente, ou então fazer as associações. Tá? E os mecanismos de ação que podem ser utilizados são os inibidores de protox, sulfentrazone, flumioxazina e fomezafem, inibidores de fotossistema 2, metribuzin e diuron, inibidores de ácidos graxos de cadeia longa, como S-metalaclor e alaclor, e mesmo inibidores da LS, como imazetapir. Mas para usar esses mecanismos de ação, ele sempre precisa estar associado aos outros mecanismos. Se for isolado, não vai funcionar adequadamente.
E outro detalhe importante, se possível, o ideal ainda não seria não utilizar os herbicidas inibidores de protóxido em pré-emergência. Por quê? Porque em pós-emergência da soja RR, com presença de biótipos de amarantos com resistência múltipla aos herbicidas inibidores de ALS e EPSPS, apenas os herbicidas inibidores de protóxido, como Mesafen e Lactofen, podem ser utilizados para o controle. Então, quando nós pensamos em manejo pós-colheita, tá, ou controle outonal, esse ainda ele precisa de mais estudos e carece de mais informação para posicionar algum manejo herbicida. E para quem não conhece ainda o estágio correto de aplicação, é esse estágio, então nós precisamos monitorar as lavouras para não perder esse time de aplicação para controle dessa planta daninha. Outra estratégia muito importante para controle do amaranto é o manejo da colheita. Se eu não fiz um manejo tão adequado durante a minha safra ou sobrou muitas plantas de amarantos, o que eu vou fazer então nesse período? Então, nesse caso, não existe herbicida eficaz para controle do amarantos na cultura da soja e também ele não justifica a utilização do herbicida nesse momento. E como as plantas daninhas já produziram sementes, então o principal manejo é a redução da dispersão dessas sementes. Aí, o ideal é realizar a colheita das áreas infestadas, ou por primeiro ou por último, e então realizar a limpeza com muito cuidado e criteriosamente para evitar que ocorra essa dispersão. E essa atenção, então, ela deve ser redobrada principalmente para os produtores que utilizam máquinas terceirizadas para as colheitas. Então, normalmente, essas máquinas precisam de uma atenção maior. Tá? Então, vejam aqui a quantidade de sementes que é retida em silos de armazenamento após a limpeza de grãos colhidos. Então, se esse material for para a ração, ao invés de ser destruído, o ser humano ele vai ser o principal responsável pela disseminação dessas espécies resistentes. Então, a recomendação aqui é fazer a queima ou o descarte em valas e depois o enterro. Na pós-colheita, após a colheita da soja, nós precisamos então controlar os rebrotes e evitar a geração de uma nova progênie, e assim evitar a renovação do banco de semente. E a principal alternativa, então, é o uso de plantas de cobertura, como nabo, milheto ou aveia ucraniana, alguns mix de cobertura, várias espécies nesse sistema, para suprimir então o desenvolvimento dessas plantas e reduzir muito a infestação. Mas sempre lembrando que essa precisa ser estabelecida logo após a colheita. Então, passou a máquina colhedora, se tiver condições, inicia já o plantio dessas plantas de cobertura. Dentro de todas essas estratégias de manejo, nós precisamos entender então qual que é o nosso sistema de produção em que nós estamos inseridos. E aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos inseridos em pelo menos 4 sistemas que apresentam sustentabilidade, ou seja, não deixamos a área em pousio e é realizada a rotação de cultura pelo menos a cada 2 ou 3 anos. Então, nos sistemas com integração lavoura-pecuária, é preciso ter cuidados, e alguns cuidados, tá? E esses cuidados envolvem principalmente a movimentação do gado dentro da propriedade e realizar quarentena, principalmente quando o gado é adquirido de outros locais. Então, nesse sistema de soja com pastejo no inverno ou com soja, gado e arroz, nós precisamos realizar esses cuidados
que nada mais é do que medidas preventivas para evitar a introdução e a dispersão na nossa área. Saliento aqui para vocês que, mesmo em áreas de terras baixas, onde é imposta uma lâmina de irrigação, a semente de amarantos ela é considerada persistente, onde 3 anos após o enterro dessas sementes, mais de 30% estavam viáveis ainda, com capacidade para gerar uma nova plântula. Então, mesmo colocando uma lâmina de irrigação em um ambiente com um alto distúrbio no solo, essas sementes permanecem viáveis. Como considerações finais, então, para o controle de amarantos e de qualquer outra planta daninha, é necessário o planejamento, e esse só é realizado com o monitoramento antes e após a aplicação de herbicidas, para recomendar e avaliar se ocorreram falhas de controle. E se ocorreram, identificar então o motivo, se é problema de resistência ou de tecnologia de aplicação. Outro detalhe, normalmente a maior infestação de amarantos ela ocorre na bordadura da lavoura, próximo de estradas, onde os animais e as máquinas iniciam as suas atividades. Então é fundamental realizar todas as medidas preventivas, como quarentena de animais e curtir toda a matéria orgânica ou cama de aviário que será distribuída na lavoura. E realizar então a limpeza das máquinas e equipamentos agrícolas, tanto tratores, colhedoras, semeadoras, pulverizadores, caminhões, entre outros, porque as sementes se dispersam com muita facilidade. Embora não tenham estrutura de dispersão, elas ficam muito aderidas a esses implementos. Agora, para aquelas áreas com baixa infestações de plantas daninhas, é fundamental e imprescindível fazer o arranquio e evitar que essas plantas produzam sementes. Economicamente, essa é um dos melhores investimentos para um produtor rural. Além dessas estratégias, o uso de cobertura de solo é fundamental para as sementes de amarantos. O uso de cobertura de solo ele é fundamental, porque as sementes de amarantos elas dependem de luz para germinar, tá? Ou seja, elas são fotoblásticas positivas. E quando na presença de plantas de cobertura e em rotação, tá? Nós permitimos a utilização de diferentes herbicidas e modificamos assim as condições que alteram a dinâmica populacional dessas plantas daninhas. Então isso garante muitas vantagens competitivas para a cultura de interesse. Além disso, então, durante a semeadura, algumas regulagens então garantem também essa maior competitividade. Como uma velocidade ideal, nós temos uma distribuição adequada de plantas, então as plantas não têm espaço para germinar. A adubação na linha também garante vantagens competitivas para a cultura, proporciona uma maior velocidade de crescimento e desenvolvimento. E ainda, se fizer uma semeadura na velocidade adequada, ocorre um baixo revolvimento do solo e a exposição das sementes à luz diminui. E isso dificulta também a superação da dormência das sementes de amarantos. Mas para isso funcionar, todo esse manejo, nós precisamos também associar o nosso manejo químico. Ele precisa ser eficaz e bem posicionado, onde algumas generalizações elas podem ser desastrosas. Para o futuro, nós teremos novas tecnologias que proporcionarão o controle de amarantos com herbicidas mimetizadores de auxina em pós-emergência na cultura da soja, mas eu saliento para vocês que no mundo já existem biótipos de amarantos com resistência a esse mecanismo de ação,
E o nosso passado nos mostra que, se nós não mudarmos a forma de manejo, nós perderemos essas alternativas também. Em resumo, nós precisamos então empregar várias estratégias de manejo que envolvem medidas preventivas, o controle cultural, controle físico, controle mecânico, biológico e também o controle químico. Só assim nós faremos manejo de plantas daninhas. E essa engrenagem ela vai ser tocada por nós pesquisadores, técnicos e produtores rurais. Então, meu muito obrigado pela atenção e na sequência estarei disponível para perguntas.